A enfermaria é onde o bicho pega, né? Bom, mais uma vez é um grande prazer para mim estar com vocês aqui. Espero que esteja todo mundo bem. A gente vai só colocar aqui para... Vai lá sobre doenças. Pronto, tá na tela de apresentação? Tá sim, tá ótimo. Tá ok, né? Tá ok. Então a gente vai falar sobre um tema com muitas controvérsias, né? Algumas evidências não são fortes, sobre as doenças de tireoide, tanto na gravidez quanto no puerpério, tá? Eu fiz essa aula bastante voltada para a prática mesmo. Então eu coloquei, para iniciar, um caso clínico bem simples, bem do dia a dia, uma gestante de 26 anos, com idade gestacional de 6 semanas, que procurou o endocrinologista porque estava acima do peso. Não tinha outras queixas, não tinha antecedentes patológicos nem pessoais, nem familiares, tinha um sobrepeso com IMC de 29 e o exame físico normal, tireoide normal, palpação. Então, primeira controvérsia, né, da aula. Devemos solicitar o TSH para essa paciente ou não? Então, o que a literatura diz sobre o rastreamento de disfunção tireoidiana na gestação é que, na verdade, não há evidência suficiente que corrobore a favor ou contra você fazer o rastreamento universal de disfunção tireoidiana com o TSH. Algumas sociedades recomendam o rastreamento universal, outras orientam que esse rastreamento deve ser direcionado para aquelas pacientes que têm fatores de risco. Inclusive, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia orienta esse rastreamento direcionado. Tá? Então, para quem seria, se você fosse fazer um rastreamento direcionado, você deveria solicitar obrigatoriamente o TSH? Pacientes com história de disfunção tireoidiana, né? Ou então pacientes que tenham sintomas atuais sugestivos de hipo, de hipertireoidismo, bócio, história de radiação cirúrgica, radiação ou cirurgia tireoidiana prévia, idade acima de 30 anos, história de doenças autoimunes, tanto história pessoal quanto familiar, mal passado obstétrico, então história de infertilidade, pacientes que têm 2 ou mais gestações, IMC maior ou igual a 40, tá? Uso de medicações que podem interferir na função tireoidiana, como amiodarona, lítio, então pacientes que fizeram exames com contraste iodado, então outras regiões aí que têm insuficiência de iodo, né? Então a gente vê que é um questionário amplo, extenso, né, que muitas vezes não é prático para a rotina do dia a dia. Então, comparando as duas formas de rastreamento, obviamente, o rastreamento universal vai ser mais sensível, você vai detectar mais pacientes, é mais prático, né, porque você não precisa fazer toda aquela extensa lista ali de fatores para você avaliar se vai pedir ou não. Por outro lado, tem mais custos, apesar de que o custo do TSH é um exame barato. Mas o problema é realmente a falta de benefício, que não tem muito na literatura uma comprovação mostrando que realmente esse rastreamento universal traria benefício com relação à redução de complicações. Então, na prática, na maternidade escolar, a gente acaba fazendo o rastreamento universal mesmo, porque é um hospital terciário, também as pacientes geralmente têm mais comorbidades, e até para a rotina do dia a dia do obstetra, dificilmente o obstetra vai fazer esse checklist aí completo, né, porque não é realmente a vivência, né, do não especialista em tireoide, tá? Mas, a rigor, não existe uma definição contra ou a favor do rastreamento universal. Então, com relação à dosagem do anti-TPO, que é o principal anticorpo que confere autoimunidade tireoidiana, alguns fatores, né, seriam atrativos para você rastrear a autoimunidade na gestante, com a dosagem do anti-TPO. A alta prevalência do anti-TPO positivo em mulheres jovens, 17% das mulheres têm anti-TPO positivo. Os riscos, né, que são comprovados, que o anti-TPO, a presença do anticorpo positivo aumenta o risco de abortamentos, de prematuridade, né? Além disso, aumenta de forma significativa o risco de hipotireoidismo. A incidência de hipotireoidismo na gestação, na mulher sem anti-TPO positivo, é em torno de 2% a 3%, né? Só a presença do anti-TPO aumenta esse risco aí para 20%.
e também um risco bastante significativo de tireoidite pós-parto, né? Então, aparentemente, seriam fatores realmente que atrairiam você rastrear a autoimunidade. No entanto, não há dados também que suportem a dosagem de rotina do anti-TPO. Dados que mostram que você dosar um anti-TPO de rotina, você vai reduzir, através de intervenções terapêuticas, possíveis complicações. Tá? Com relação à dosagem do TSH naquela mulher que está planejando engravidar, também não há uma evidência que corrobore você dosar de rotina para todas as pacientes, esse TSH pré-concepcional, exceto as pacientes que estão em terapia de reprodução assistida, né, que você vai ter que ter um controle mais rigoroso da função tireoidiana nessas pacientes, e naquelas pacientes que já têm sabidamente um anti-TPO positivo, né, por algum motivo fizerem em algum momento da sua vida aí essa dosagem do anti-TPO. Né? Aqui nessa figura é um resumo de como se comporta a fisiologia tireoidiana na gravidez. Então, tanto a gravidez, os hormônios tireoidianos, né, eles podem interferir no curso da gravidez, quanto a gravidez também vai interferir fisiologicamente no funcionamento da tireoide. Então, nessa primeira figura, vocês conseguem ver a minha seta, não, aqui? Do mouse? Conseguimos sim, Paulo. Consegue sim, Paulo. Tá. Então, nessa primeira figura, você vê o fígado, né, onde o estrógeno, que está em níveis elevados na gravidez, vai estimular a síntese da TBG, que é a globulina ligadora dos hormônios tireoidianos. Essa TBG elevada, ela vai se ligar aos hormônios tireoidianos, consequentemente, aumentando as frações totais dos hormônios tireoidianos. Aqui nessa segunda imagem, você vê aqui ó, o HCG, que vai ter seus níveis elevados, principalmente no primeiro trimestre da gravidez. O HCG ele tem uma estrutura muito parecida com a do TSH. A subunidade alfa do HCG é exatamente igual à do TSH. Então, ele tem um efeito mimético ao TSH. Ele vai se ligar ao receptor do TSH, estimulando também a tireoide a aumentar a produção dos hormônios T4 e T3 e, consequentemente, devido ao feedback negativo, reduzindo os níveis do TSH de forma fisiológica no primeiro trimestre da gravidez. Aqui, nessa terceira imagem, você vê a placenta, onde vai haver uma passagem de iodo para o feto, né? Então, é um dos motivos que a gestante tem que ter um aumento da ingestão de iodo com relação à população geral. E você também tem na placenta uma enzima chamada deiodinase tipo 3, que é uma enzima que converte o T4 em T3 reverso, que é uma forma inativa do hormônio tireoidiano, do T3. Então, é um mecanismo protetor do feto, né, contra possível excesso de hormônios tireoidianos. Tá? E, nessa quarta imagem, nós temos uma figura dos rins, né, para mostrar o aumento da iodúria na gestante. Então, a perda de iodo pela urina. Todas essas figuras aqui, né, então, elas explicam por que uma mulher, quando engravida, vai ter um aumento das necessidades de hormônios tireoidianos. Né? Então, assim como o pâncreas é exigido durante a gravidez, a tireoide também na gestação, ela vai ter um aumento aí da sua demanda. Nessa próxima imagem, é um gráfico que mostra como é que evoluem os níveis dos hormônios durante a gravidez. Então, essa curvinha aqui, azul, um pouco mais escura, representa os níveis do HCG. Então, ele tem uma elevação, principalmente no primeiro trimestre, e depois vai diminuindo. O T4 livre, que é essa linha vermelha, devido ao estímulo, principalmente do HCG e todos aqueles motivos que a gente falou, também vai ter uma elevação, principalmente no primeiro trimestre, né? E o TSH, por conta do feedback negativo, no primeiro trimestre vai ter uma redução dos seus níveis e a partir do segundo para o terceiro trimestre ele vai voltando gradativamente aos níveis próximos aos pré-concepcionais. Para concluir, nós temos essas outras duas linhas aqui que mostram os níveis da TBG, que é essa mais amarelada, e essa bege mostra os níveis do T4 total. Veja que
os níveis da TBG, do T4 total, eles começam a subir já nas primeiras semanas e atingem um platô, quando está mais ou menos aí no segundo trimestre da gravidez, né? Então, as necessidades dos hormônios, elas aumentam principalmente na primeira metade da gravidez, depois estabilizam. Então, os níveis, como a gente comentou, os níveis do TSH na gestante, eles são fisiologicamente mais baixos do que a população geral por conta daquela ação do HCG, né? Então, a diretriz mais antiga da ATA, de 2011, colocava como referência o valor de corte do TSH como nível superior até 2,5 no primeiro trimestre e até 3 no segundo e terceiro trimestres. Então, durante um bom tempo, eram esses os valores aí que eram utilizados, né? Foram os dados que foram compilados aí de estudos que tinham cerca de 5.000 pacientes em países da Europa e Estados Unidos. Posteriormente, alguns artigos foram sendo publicados, principalmente de outras regiões da Europa, da Ásia, né, compilando aí mais de 60.000 pacientes, e eles viram que, na verdade, os níveis, o limite superior da normalidade do TSH normal poderia ser um pouco mais alto do que esses aí de 2,5 a 3, né? O ideal seria que você tivesse uma referência baseada na sua população, até porque os níveis fisiológicos de TSH, eles variam muito de acordo com a etnia, de acordo com a ingestão de iodo daquela população. Então, seria o ideal você ter a referência da sua população local. Mas, na maioria das regiões, você não tem essa referência. Então, o que eles sugerem como alternativa, se você não tiver o dado disponível da sua população, é você reduzir o limite inferior em 0,4 e reduzir o limite superior em 0,5. Então, a maioria dos laboratórios, a referência do TSH normal para a população geral é de 0,5 a 4,5. Então, se você reduzir o limite inferior em 0,4, aí ele vai de 0,5 para 0,1. E se você reduzir o limite superior em 0,5, ele vai de 4,5 para 4. Então, ficaria o limite normal de 0,1 a 4, como a referência do TSH no primeiro trimestre. Como a gente viu naquele gráfico anterior, a partir do segundo e terceiro trimestres, os níveis de TSH vão retornando aos níveis não gravídicos. Então, no segundo e terceiro trimestre, você poderia usar a referência normal do laboratório para a população geral. A gente tem esse estudo aqui brasileiro, do Rio de Janeiro. É um estudo pequeno, 270 gestantes, jovens de 18 a 35 anos, que tinham idade gestacional de até 12 semanas. Foram excluídas pacientes com algum possível fator aí de interferência, né? Os pacientes que tinham anticorpos positivos, pacientes que tinham ultrassom alterados, aí, sugestivo de tireoidite, ou então aquelas pacientes que tinham iodúria em níveis diminuídos. Então, o que foi que eles encontraram aí? Que a referência, né, do TSH, o percentil de 2,5 a 97,5, seria em torno de 0,14 a 3,63. Não dá para a gente se basear nesse estudo para dizer a referência da nossa população brasileira, mas é um estudo que mostra um nível semelhante do que aquele proposto pela ATA mesmo, né, que é de 0,1 a 4. Aí. Com relação aos níveis do T4, primeiro que você não precisa pedir de rotina o T4 como rastreamento, né? O rastreamento é com o TSH. Na paciente que tem hipotireoidismo, também dificilmente a gente pede o T4. A gente pede mais nas pacientes que têm hipertireoidismo. Aqui é mais uma controvérsia da aula, né? Qual é o melhor exame para você dosar o T4? O T4 livre ou o total? Na prática clínica do dia a dia, dos pacientes em geral, a gente usa o T4 livre. Só que os métodos de imunoensaio, os métodos automatizados, na gestação eles têm uma baixa acurácia. Por quê? Porque na gestação você tem aumento dos níveis da TBG e redução da albumina sérica. Isso causa uma certa imprevisibilidade aí na acurácia do T4 livre pelos métodos automatizados de imunoensaio. Uma alternativa seria você dosar o T4 livre através dos métodos de equilíbrio de diálise ou de ultrafiltração, seriam mais precisos, só que eles são métodos caros, são trabalhosos e muitas vezes não estão disponíveis assim nos laboratórios. Então, além disso, você ainda tem uma dificuldade, porque o ideal seria que você tivesse uma referência de T4 livre, método e trimestre específica.
e que a gente também não tem, tá? Uma opção, uma alternativa, já que o T4 livre tem essa alteração de acurácia, seria a dosagem do T4 total. O T4 total, ele também sofre interferência, né? Como a gente viu naquele gráfico dos níveis de hormônios, a gente viu que o T4 total subia junto com a TBG. Então, ele sofre interferência também nessas alterações proteicas aí da gestação, mas é uma interferência mais previsível. Então, o que eles sugerem é que a partir da 16ª semana, que é aquele momento ali onde o nível de T4 atinge um platô, você poderia utilizar uma referência que seria 1,5 vezes a referência da população geral, né? Então, arbitrariamente aqui, vamos supor que a referência normal fosse de 10 a 20. Aí você multiplicaria isso por 1,5, então utilizaria de 15 a 30, por exemplo, como normal para gestante a partir da 16ª semana, né? Então, voltando lá para aquela nossa paciente, foi dosado o TSH dela e veio 3,2, com 6 semanas de idade gestacional. E aí, o que vamos fazer, né, com ela? Então, vamos falar agora sobre o hipotireoidismo na gravidez, que acomete aí cerca de aproximadamente 3% das gestantes, né, cujo diagnóstico é feito pela dosagem, né, do TSH, o TSH elevado. Isso aí é o diagnóstico de hipotireoidismo na gravidez. Algumas pacientes têm um risco mais elevado, que são aquelas que já sabidamente tinham anticorpos positivos, pacientes que fizeram uma lobectomia, por exemplo, né, e tem só metade da tireoide funcionando, então pacientes que fizeram radioterapia e ficaram com eutireoidismo depois, essas pacientes têm uma menor massa funcionante de tecido tireoidiano, então elas têm um risco mais elevado de quando engravidarem desenvolverem hipotireoidismo. E qual seria o valor de diagnóstico, né, para o TSH elevado na gestação? O ideal, como eu falei, é que a gente tivesse uma referência baseado em dados de uma população nossa, ou então uma população semelhante à nossa. Como a gente não tem esses dados, então a recomendação prática que a ata coloca é aquilo que eu falei, diminuir 0,5 o limite superior, então baixaria aí para 4, né, em vez de 4,5, que é a referência da maior parte dos laboratórios, seria acima de 4 o diagnóstico de TSH elevado na gestação, que confirma aí o hipotireoidismo. Lembrando que o hipotireoidismo não controlado ele pode trazer complicações materno-fetais, tanto a curto prazo, né, como prematuridade, baixo peso ao nascer, perdas gestacionais, desordens hipertensivas, como a longo prazo na prole, o hipotireoidismo não controlado está associado à redução do QI, né, então déficits cognitivos. E geralmente essas complicações, esse risco, né, se aproxima ao risco da população geral naquela paciente que recebe tratamento adequado, né, para manter a função tireoidiana controlada. Então, essa figurinha aqui é um resumo da recomendação da ata com relação a como você deve se conduzir de acordo com os níveis de TSH na paciente aí no primeiro trimestre, né? Então, eu vou tentar simplificar. Pacientes que têm um TSH menor do que 2,5, está normal, independentemente se anti-TPO positivo ou não, é normal. Acima de 10 é alterado, então você vai ter que obrigatoriamente tratar todo mundo. A questão é quando o nível de TSH está entre 2,5 a 10, tá? Então, nesses casos, a dosagem do anti-TPO vai lhe ajudar a definir a conduta. Então, eu vou passar aqui por esse número 1, né, essa recomendação 1, que é aquela paciente que tem TSH entre 2,5 e o limite superior da normalidade, que seria de 4, e o anticorpo negativo. Não tem indicação de tratar. Já se essa paciente tem o TSH entre 2,5 a 4 e o anticorpo é positivo, aí você pode considerar tratar. Tá? O consenso, ele diferencia assim, as recomendações em considerar tratar ou deve obrigatoriamente tratar. Então, considerar tratar nesses casos. Então, mostra que no paciente que tem um TSH entre 2,5 a 4, a dosagem do anti-TPO pode definir aí se você vai apenas observar ou considerar iniciar o tratamento. Naquela paciente que tem o TSH entre 4 a 10, né? Então, entre 4 a 10 com anticorpo negativo, você considera tratar, e se o anticorpo for positivo, você deve obrigatoriamente tratar. Então,
no próximo slide, a gente tem a recomendação mais prática mesmo do dia a dia, que é o quê? Acima de 4, você já considera tratar, mesmo se o anticorpo vier negativo. Então, você não precisaria nem dosar o anticorpo nesse caso. Entre 2,5 a 4, aí sim é aquela situação que, se o anticorpo for positivo, você considera tratar. Em geral, quando se fala considerar tratar em tireoide, a gente trata, né? Por quê? Porque o tratamento com levotiroxina é um tratamento seguro e um possível excesso de hormônio tireoidiano para essa paciente teria riscos mínimos, né? Então, quando ele fala considerar tratar, é porque tem estudos que mostram benefícios, outros não. Mas é um tratamento inofensivo. Então, na prática, a gente acaba tratando mesmo. E a meta de tratamento, uma vez que você inicia a levotiroxina, o ideal é que você tivesse uma referência para a sua população e que mantivesse o TSH na metade inferior. Como a gente não tem, então, eles recomendam manter o TSH abaixo de 2,5. Isso durante toda a gravidez. Iniciou o tratamento, se mantém durante toda a gravidez o TSH abaixo de 2,5. Essas pacientes devem ser seguidas com dosagem periódica do TSH. A recomendação é que seja feito de forma mensal até a metade da gravidez, que é em torno da 20ª semana, e depois repetido por volta da 30ª semana. A partir desse momento, a função tiroidiana tende a ficar estável e a fase crítica, que é o início da gravidez, já passou, então você não precisaria mais ficar repetindo. Naquelas mulheres que têm hipotireoidismo e desejam engravidar, o ideal é que elas engravidem com um TSH abaixo de 2,5, tá? Então é importante a gente avisar as pacientes isso aí. Os pacientes geralmente com hipotireoidismo são mulheres jovens, em idade fértil, né? Então saber que se for engravidar, o ideal é que esteja bem controlado. E após o diagnóstico da gravidez, a dose já pode ser aumentada, mesmo sem a paciente fazer nenhum exame. Por quê? Porque fisiologicamente as necessidades aumentam. Então, a recomendação é que essas pacientes tirem 2 dias na semana e tomem 2 comprimidos em vez de 1, né? Totalizando aí 9 comprimidos por semana. Isso equivale a um aumento de 20 a 30% na dose. Não tem problema você tomar 2 comprimidos no mesmo dia de levotiroxina, porque a minha vida é de 7 dias. E depois do parto, a recomendação é reduzir a dose para que ela usava antes de engravidar, porque depois do parto as necessidades diminuem, e reavaliar a função tiroidiana com 6 semanas. Aquelas pacientes que iniciaram levotiroxina na gravidez, você pode suspender a medicação depois do parto, principalmente mulheres que usaram doses até 50 microgramas, né? E também deve ser reavaliado 6 semanas depois para ver se vai realmente normalizar ou não a função tiroidiana. Então, voltando para aquela nossa paciente, TSH de 3,2 no primeiro trimestre, a conduta seria dosar um anti-TPO para decidir sobre o uso de levotiroxina. Existe uma condição que não é muito bem compreendida, que é a hipotiroxinemia isolada da gravidez. Não se sabe muito bem a causa, sabe que está associado, parece, com a obesidade, com deficiência de ferro, e ela é definida pelo T4 livre baixo com TSH normal. E é comprovado que essa situação está associada ao aumento de risco de algumas complicações, como déficit cognitivo na prole, prematuridade, né, e questiona-se também aí alteração do peso ao nascer, ou então autismo. Mas mesmo a gente sabe que realmente é uma situação que aumenta o risco de complicações, no entanto, o tratamento não mostrou uma redução dessas complicações. Então, parece que o T4 livre baixo não é um fator causal, né? Por isso que não recomenda-se nenhum rastreamento dessa condição, mas é uma condição que ainda precisa ser melhor estudada. Com relação à autoimunidade, então a presença dos anticorpos antitireoidianos, anti-TPO, antitireoglobulina, sabidamente eles aumentam o risco de complicações aí como o hipotireoidismo na gestação, a chance de 20%, abortamentos, talvez abortamentos de repetição, talvez prematuridade, talvez prejuízo neuropsicomotor na prole. Então, veja que a gente tem muitas dúvidas, né, com relação
algumas complicações aí associadas à presença dos anticorpos. Então, a recomendação é que, nessas pacientes que têm um anti-TPO ou antitiroglobulina positivos, você realmente deve acompanhar o TSH de forma mensal, pelo menos até a metade da gravidez, porque essas pacientes têm um risco maior de evoluir com hipotireoidismo. Para pacientes que têm o TSH abaixo de 2,5 e o anticorpo positivo, não há indicação de uso de levotiroxina de rotina, tá? Mas, em algumas situações, pode ser considerada. Como eu coloquei aí embaixo, pacientes com perdas prévias e pacientes que estão fazendo tratamento de reprodução assistida. Os níveis de evidência com relação à eficácia, né, de você usar a levotiroxina nesses casos são baixos, mas é um tratamento que tem potenciais benefícios para reduzir principalmente risco de abortamento e riscos mínimos. Então, 25 a 50 microgramas de levotiroxina é uma dose baixa, seguro, mesmo para paciente que tem um TSH abaixo de 2,5, tá? Mas essa recomendação é uma consideração só, né? Não é uma indicação de rotina. Então, vamos agora para um novo caso. É uma gestante também de 26 anos, primeiro trimestre, 10 semanas, foi encaminhada ao endocrinologista devido a exames alterados. Ela se queixa de palpitações e tremores há 6 meses, dificuldade para ganhar peso também. Não tem antecedentes, tinha um IMC de 19,3, uma frequência cardíaca de 104, um bócio difuso com aumento aí de 2 a 3 vezes a tireoide com relação ao normal e exoftalmia bilateral. Nos exames tinha um TSH bem supresso, de 0,01, e um T4 livre elevado de 3,78. A referência do T4 livre, para a maioria dos laboratórios, é em torno de 0,7 a 1,7. Tá? Então, está bem elevado. Então, hipótese diagnóstica para essa paciente, ela tem hipertireoidismo, né? As causas de hipertireoidismo, elas são várias, né? Na mulher jovem, a principal disparada é a doença de Graves. Mas lembrar que você tem os nódulos autônomos, né? O adenoma tóxico, que é a doença de Plummer, o bócio multinodular tóxico, é mais comum em pacientes de mais idade, mas pode incidir em jovens também. Aquelas situações onde você tem níveis elevados do HCG que podem cursar com hipertireoidismo, como hiperêmese gravídica, mole datiforme, corocarcinoma. O efeito de George-Basdorf é um efeito de um hipertireoidismo causado por uma sobrecarga de iodo. Então, às vezes, a paciente faz algum exame contrastado, né? Pode ter esse tipo de efeito. E aí, mais raro é o hipertireoidismo central, que seria um adenoma hipofisário secretor de TSH. Essas são as condições de tirotoxicose com hipertireoidismo, ou seja, onde você tem uma hiperfunção da glândula. Existem as causas de tirotoxicose sem hipertireoidismo, como as tiroidites, onde você tem uma liberação de hormônios pré-formados pela inflamação, por isso que dá a tirotoxicose, por isso que é transitória também, porque uma vez que a glândula se recupera, uma vez que a glândula inflama, ela evolui depois, muitas vezes, com hipotireoidismo. A tirotoxicose factícia, que é aquela paciente que ingere, né, de forma exógena T3, T4 manipulados, né? Às vezes tem alguns colegas médicos aí que prescrevem para esses, não gestante, né, mas uma paciente pode engravidar usando esse tipo de produto aí manipulado, que a gente não recomenda, e o teratoma ovariano produtor de hormônio tireoidiano, estruma ovário e também câncer de tireoide metastático. As metástases podem ser uma fonte de produção de hormônios, né, e causar o hipertireoidismo. Na gravidez, existe uma situação que é fisiológica que a gente precisa sempre ter em mente nessas pacientes, que é a tirotoxicose transitória gestacional. Acomete aí de 1 a 3% das gestações e ela é causada pela elevação do HCG, que em alguns pacientes pode estimular a tireoide da paciente de uma forma exagerada e causar um hipertireoidismo. Como ela segue, tem o seu curso aí, né? Devido à elevação do HCG, à medida que os níveis do HCG vão diminuindo, o quadro vai melhorando. Então, ela é sempre autolimitada. Melhora aí a partir de 14, 18 semanas. Pode ter associação com hiperêmese, gestação múltipla, porque são condições que você tem níveis mais elevados do HCG. Geralmente é uma tirotoxicose leve, bem tolerada, na maioria das vezes oligossintomática, que não precisa de tratamento. Se necessário, o paciente tiver
taquicárdico, tremores, palpitações, pode ser usado um beta-bloqueador como um sintomático. Não precisa usar droga antitireoidiana nesses casos, porque é um hipertireoidismo leve. E se hiperêmese, né, teria que cuidar também do suporte hidroeletrolítico. Às vezes, é difícil você diferenciar o quadro de tirotoxicose gestacional transitória da doença de Graves, porque a doença de Graves pode cursar sem aqueles estigmas clássicos, né? Mas algumas dicas, né, alguns dados vão lhe ajudar a diferenciar. Primeiro porque, como a tirotoxicose é secundária, a tirotoxicose transitória é secundária à elevação do HCG, é uma paciente que não tem história de sintomas prévios à gestação de hipertireoidismo. Além disso, ela não vai ter aqueles estigmas da doença de Graves, como exoftalmia, bócio difuso. O TRAB é negativo nessa situação, então o TRAB é um exame altamente sensível, de alta sensibilidade e de alta especificidade. Então, ele vai ajudar bastante nesse caso que você está duvidando dessas duas condições. E a tirotoxicose, a transitória, ela é sempre, né, como o próprio nome diz, ela é autolimitada e pode estar associada à hiperêmese. Então, no paciente que tem hipertireoidismo e hiperêmese gravídica, provavelmente é uma tirotoxicose transitória. Né? Com relação à doença de Graves agora, né? Então, pacientes com Graves, em sua maioria, são mulheres jovens em idade fértil. Então, muitas delas acabam engravidando. É fundamental para esse paciente que ela só engravide, infelizmente não é isso que a gente vê na prática, mas o ideal seria que ela engravidasse com a estabilização da doença. O que é que significa estabilização da doença tireoidiana? Ou que ela tenha feito o tratamento definitivo, cirúrgico ou radioiodoterapia, ou que ela esteja usando droga antitireoidiana já há um longo período e que ela esteja bem controlada do hipertireoidismo em doses baixas da medicação. Se ela estiver precisando de doses altas, o ideal é não engravidar ou então fazer um tratamento definitivo com radioiodo ou cirurgia para depois liberar para engravidar. Então, essas drogas antitireoidianas, elas são teratogênicas. Tanto o metimazol quanto o propiltiuracil. O metimazol, ele está associado a malformações mais graves, como atresia de esôfago, atresia de coanas, fístula traqueosofágica, aplasia cutis. Já o propil está mais ligado a malformações orofaciais e renais, mas que em cerca de 50% dos casos precisam de intervenção cirúrgica também. Então, as duas medicações são teratogênicas. Então, o ideal é aquela mulher que está usando medicação antitireoidiana, assim que tiver algum atraso menstrual, faça o teste de gravidez. Por quê? Porque se ela descobrir a gravidez no começo e ela estiver bem controlada, você pode suspender a medicação antes dela entrar no período aí da organogênese, evitando possíveis malformações secundárias a essas medicações. Agora, se realmente ela não tiver controlado, está precisando de dose alta, aí você, infelizmente, vai ter que manter a medicação. Né? Lembrando que a radioiodoterapia é contraindicada na grávida, né? E a cirurgia preferencialmente só no segundo trimestre. Então, às vezes, o tratamento do hipertireoidismo no primeiro trimestre é um problema, porque todas as opções têm riscos, né? Inclusive as medicações. Então, por conta da teratogenicidade do propiltiuracil ser menos grave do que a do tapazol, ele é a droga de escolha no primeiro trimestre, tá? E do segundo trimestre em diante, o tapazol seria a droga de escolha pelo menor risco de hepatotoxicidade. Apesar de que não tem na literatura uma evidência de que você deva trocar o propil pelo tapazol depois que a paciente atinge aí o segundo trimestre. Às vezes, essa troca de medicação pode descompensar um pouco também do hipertireoidismo. Então, ou você mantém o propil até o final, ou você trocaria, fica a seu critério. Né? O propranolol, que é o beta-bloqueador mais utilizado para pacientes com hipertireoidismo por conta das suas ações sistêmicas, ele pode ser necessário para controle dos sintomas, principalmente palpitações, tremores. Agora, o ideal é usar pelo menor tempo possível. Né? À medida que a paciente vai melhorando da função tireoidiana, você suspende. Então, o ideal é usar por não mais do que 2 a 6 semanas, pelos riscos aí de restrição de crescimento intrauterino, bradicardia fetal e hipoglicemia neonatal também. Então, o hipertireoidismo mal controlado,
é uma doença potencialmente mais grave para a paciente. Então, você tem que fazer o acompanhamento mais de perto aí do que no hipo, né? Então, a função tireoidiana deve ser dosada a cada 1 a 2 semanas depois que você iniciou a medicação, então que você fez a mudança de alguma dose da droga antitireoidiana, e à medida que a função tireoidiana vai estabilizando, daí você vai espaçando esse controle para cada 2 a 4 semanas. O ideal é você usar sempre a menor dose possível de droga antitireoidiana. Por quê? Porque essas medicações, elas atravessam a barreira placentária e podem causar um hipotireoidismo fetal. Então, é por isso que você tolera até níveis de T4 no limite superior ou levemente acima do limite superior da normalidade nessas pacientes. Por quê? Porque um hipertireoidismo leve costuma ser inofensivo para a gestante. E como as doenças autoimunes podem ter um efeito rebote aí no puerpério, há um risco de piora do Graves, né, para essas pacientes, por conta do rebote do sistema imunológico, que estava com aquela imunossupressão relativa da gestação. Então, é um período aí de alerta também, esse período do puerpério. As indicações de tiroidectomia na gravidez são aquelas situações onde você não vai poder usar as drogas antitiroidianas, ou a paciente não tem boa adesão, então a paciente mesmo com droga antitiroidiana tem doença refratária, preferir o procedimento seja feito no segundo trimestre, já que no primeiro trimestre aumenta o risco de abortamentos e no terceiro trimestre aumenta o risco de parto prematuro. E o ideal é que essas pacientes fizessem a cirurgia bem controlada da função tiroidiana, então você deveria preparar bem com beta-bloqueador e também com iodeto de potássio para reduzir riscos de sangramento. O TRAB. Então, o TRAB é importante a gente lembrar, não só nas pacientes com hipertireoidismo ativo, mas naquelas pacientes com histórico de hipertireoidismo por Graves, que já fizeram tratamento com cirurgia ou com iodo radioativo, porque essas pacientes podem ter níveis de TRAB circulando. E o TRAB atravessa a barreira placentária, aumentando o risco de hipertireoidismo fetal e ou neonatal. Então, a recomendação é que você dose o TRAB no início da gravidez, então, seja tanto com hiper atual ou hiper previamente tratado por Graves, né? Então, é somente no Graves que você deve acompanhar o TRAB. E se ele tiver elevado no começo da gravidez, você vai repetir em torno de 20 semanas. Persistindo elevado, você vai repetir com 30 a 34 semanas. Muitas pacientes, a maioria dos casos, os níveis de TRAB eles vão diminuindo na gravidez, né? Então, por isso que a gente vai acompanhando dessa forma seriada, porque se ela chegar com 30 semanas e o TRAB estiver baixo, a gente fica mais tranquilo, né? Considerado elevado, o TRAB quando ele está acima de 3 vezes o limite superior da normalidade. E essas pacientes que têm o TRAB persistentemente elevado, por conta daquele maior risco de hipertireoidismo fetal, elas têm que ter uma avaliação fetal mais rigorosa. Alguns indícios podem mostrar sinais aí de hipertireoidismo fetal. Então, pacientes com BCF acima de 170 por mais de 10 minutos, fetos, né, com restrição de crescimento intrauterino, fubócio, a maturação óssea avançada, sinais de insuficiência cardíaca e hidropsia são todos indícios aí de um possível hipertireoidismo fetal. O tratamento do hipertireoidismo fetal é com droga antitireoidiana, porque ele atravessa a barreira placentária e vai agir na tireoide do bebê. Então, se a paciente já usa o antitireoidiano porque ela tem hipertireoidismo ativo, ela vai estar tratando ela e o bebê. Na paciente que está em eutireoidismo, aí você teria que dar droga antitireoidiana para a droga antitireoidiana fazer o efeito no bebê, no feto, e para evitar o hipotireoidismo na mãe, aí você reporia levotiroxina. Então, você faria o tratamento duplo, né? Mas aí é uma condição mais rara, porque geralmente essas pacientes que já operaram, né, que já fizeram cirurgia ou que fizeram iodo radioativo, elas têm geralmente TRAB negativo. Bom, então voltando para o caso clínico da nossa paciente, a paciente chegou com hipertireoidismo, 10 semanas, hipótese diagnóstica, doença de Graves, qual seria a conduta? Inicial propiltiuracil, já que ela está no primeiro trimestre, e pedir um TRAB, né, porque se tiver positivo a gente vai acompanhando aí para avaliar o risco de hipertireoidismo fetal. Então aqui nessa imagem a gente tem um resumo dos efeitos, né, do hipertireoidismo e das drogas para o tratamento do hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo na mãe, né, aumenta o risco de hipertensão, arritmias, insuficiência cardíaca,
abortamentos, natimor, restrição de crescimento intrauterino, pré-eclâmpsia, né? Com relação às tionamidas, né? As medicações podem dar reações cutâneas, são as reações mais comuns, e as mais graves, que são também as mais raras, né, ainda bem, são a granulostose e a disfunção hepática. Tá? Por isso que essas pacientes devem ter um hemograma e uma função hepática prévia antes de iniciar o tratamento. Além disso, as tionamidas podem causar anormalidades, né, malformações congênitas, hipotireoidismo fetal e o TRAB, né? Então, se positivo, está associado a hipertireoidismo fetal. Raramente pode dar hipotireoidismo fetal se for um TRAB com efeito bloqueador, que pode acontecer. Às vezes o anticorpo tem um efeito estimulante, que é a maior parte, mas às vezes pode ser bloqueador também, assim como contribuir para o bócio, né, fetal e neonatal. Com relação ao iodo, a gente sabe que o iodo é fundamental para a síntese dos hormônios tireoidianos, e a gestante, como a gente viu, ela tem passagem de iodo aumentada tanto para o feto quanto pela perda urinária. Então, além disso, elas têm uma síntese mais elevada de hormônio tireoidiano, né? Então, elas precisam de uma necessidade um pouco maior do que a população geral, que é de 250 microgramas por dia. É comprovado que a deficiência de iodo está associada a complicações sérias, né, como aumento de mortalidade perinatal e alteração cognitiva também na prole. O consenso americano, ele recomenda a suplementação com uma dose de 150 microgramas 3 meses antes da mulher engravidar e mantém também durante a amamentação, em regiões com deficiência de iodo, que não é o nosso caso, tá? Então, para a nossa população não precisa. Até alguns suplementos, né, como materna, por exemplo, não tem um conflito de interesse, tá? O materno, ele tem essa dose de 150 microgramas de iodo no polivitamínico. E o excesso de iodo também é perigoso, né? Então, doses acima de 500 microgramas também pode interferir na função tireoidiana. Então, aqui no Brasil, a gente tem um programa de iodação do sal, que equivale a essa dose de 15 a 45 microgramas por grama. Os dados, né, que a gente tem disponíveis são conflitantes com relação a falta ou excesso de iodo na população, e não há uma evidência que sustente assim, a suplementação de rotina de iodo na nossa população brasileira, até porque a ingestão média de sal da nossa população é de 9 a 12 gramas, né? Então, provavelmente já engloba aí a dose necessária, né, para suprir as necessidades da gestante. Aquelas pacientes que não têm acesso a sal iodado, poderia ser uma paciente para você suplementar, e jamais prescrever Lugol, tá? Existe uma corrente aí de médicos, né, que estão propagando aí que o Lugol serve para um monte de coisa, previne câncer, isso tudo. Mas uma gota de Lugol tem 2.500 microgramas de iodo, tá? Então, jamais passar para ninguém, né, na verdade, só casos específicos de tratamento de hipertireoidismo. Com relação aos nódulos na gravidez, então, as indicações de punção são semelhantes à população geral, e a PAF ela pode ser realizada em qualquer trimestre, não tem nenhum tipo de contraindicação na gestação, não. Agora, como geralmente os cânceres de tireoide, eles não têm o impacto da sua mortalidade alterado pelo adiamento da cirurgia, você também poderia considerar adiar a PAF para depois do parto, para não gerar uma ansiedade a mais aí na paciente, caso venha algum resultado indeterminado ou maligno. Lembrando que a cintilografia é contraindicada por conta da radiação, e naquelas pacientes que têm um TSH persistentemente baixo, que seriam pacientes para você fazer uma cintilografia para investigar se o nódulo é quente ou não, você vai ter que esperar até o final da lactação para poder fazer a cintilo, para decidir se vai indicar a punção ou não, já que a cintilografia também é contraindicada na lactante. Então, eu vou falar mais rapidamente, já porque a plateia aqui é composta de maior parte de não endocrinologistas. Então, a classificação de Bethesda é a classificação citológica dos laudos de punção de tireoide. Então, a Bethesda 3, 4 e 5 são aqueles casos onde a gente considera indeterminado. É um caso que você não tem como definir se é benigno ou maligno. Então, se você for indicar a cirurgia, não precisa indicar a cirurgia durante a gravidez, pode operar depois do parto, isso aí não interfere no prognóstico, né? E testes moleculares que poderiam ajudar nesses casos a diferenciar entre benigno e maligno também não são validados para gestantes. O Bethesda 6 é aquele que realmente é maligno. Então, se por acaso o Bethesda 6
indicativo de carcinoma diferenciado de tireoide, que é o tipo mais comum, é o papilífero, os estudos mostram que aguardar o final da gravidez para operar não interferiu no prognóstico, mas você tem que acompanhar. O ideal é você repetir o ultrassom no segundo trimestre e caso esteja havendo um crescimento significativo ou linfonodo comprovadamente acometido, aí estaria indicada a cirurgia. Caso contrário, aguardar para depois do parto. E manter nessas pacientes, por conta do câncer da tireoide, um TSH próximo do limite inferior, já que o TSH é um hormônio estimulante da tireoide, também pode ser estimulante para o crescimento do tumor. Aqueles tipos mais agressivos de câncer de tireoide, como câncer medular e o anaplásico, esses você vai ter que operar realmente durante a gravidez, não pode esperar não. Então, naquelas pacientes que já tiveram câncer de tireoide e tiveram uma resposta terapêutica excelente, a gravidez não aumenta o risco de recidiva. Já naquelas pacientes que têm uma resposta incompleta, essa sim, né, já que se ela tiver metástase já, linfonodo acometido, essa sim tem um risco maior de progressão de doença durante a gravidez, então você tem que acompanhar com mais cautela. E a gente sabe que um dos tratamentos do câncer de tireoide é suprimir o TSH, dependendo do risco inicial e da resposta ao tratamento. Então, às vezes, pacientes que têm doença ainda ativa, você tem que deixar o TSH supresso, abaixo de 0,1. Na gravidez, essa conduta não vai mudar por conta da gestação, né? A indicação vai continuar a mesma aí, devido ao câncer, tá? Então, pode suprimir o TSH na gravidez também. A gente já está chegando próximo ao final, então vou falar aqui sobre lactação e tireoidites. Então, lembrar que o leite materno é a única fonte de iodo recém-nascido, então essas pacientes, elas realmente devem ter uma ingesta suficiente de iodo, a mesma da gestante, né, de 250 microgramas ao dia. Mais uma vez, eles recomendam suplementar com 150 microgramas apenas em regiões realmente que têm carência de iodo, que não é o nosso caso, e também evitar ingesta elevada, por risco também, o excesso de iodo também pode causar disfunção tireoidiana. E o T4, ele praticamente não tem no leite materno, né? Então, o tratamento que a paciente faz para um hipotireoidismo, caso ela esteja com doses elevadas, levotiroxina, isso não vai ter problema para o bebê, porque ele não vai atravessar o leite. Não vai ser contido no leite. As disfunções tireoidianas, principalmente o hipotireoidismo, pode prejudicar o desempenho da amamentação. Então, o tratamento do hipotireoidismo, mesmo o subclínico, ele melhora o desempenho. Então, uma das indicações mais recentes, né, de tratamento de hipossubclínica é aquela paciente que está amamentando, que vai melhorar o desempenho. Agora, sim, se a paciente tem hipotireoidismo e consegue amamentar adequadamente, isso não tem nenhum problema para o bebê, não. Com relação ao hipertireoidismo, o impacto já é um pouco mais incerto, né? E o tratamento do hipertireoidismo vai seguir os mesmos princípios da população geral. Lembrando que a radioiodoterapia é contraindicada na paciente que está amamentando, a cintilografia também, se você for fazer algum tipo de investigação, você teria que esperar ela parar de amamentar. E as medicações, elas estão presentes no leite, atravessam, mas em pequena quantidade. Por uma questão de segurança, eles recomendam você usar doses moderadas, né? Então, o metimazol, evitar doses acima de 20 miligramas e o próprio Uracil, evitar doses acima de 450 miligramas. Com relação à tireoidite, então, é uma condição que é de mecanismo autoimune, também é consequência do efeito rebote do sistema imunológico após o parto. 5% das gestantes são acometidas, mas pacientes que têm um HTPO positivo, como a gente viu no começo da aula, elas têm uma incidência de 30% a 50%, né, de tireoidite pós-parto. Então, aumenta bastante o risco. A evolução clássica das tireoidites em geral e da tireoidite pós-parto também não é diferente. A tireotoxicose, que é consequência de um excesso de liberação de hormônios pré-formados. Em seguida, a tireoide inflamada, ela não consegue produzir os hormônios de forma adequada, então evolui para hipotireoidismo. E depois, a recuperação da glândula e volta a eutireoidismo. Então, a tireotoxicose é sempre transitória. O tratamento da tireotoxicose de uma tireoidite, você vai usar apenas sintomáticos, como beta-bloqueadores,
não faz sentido você usar droga antiretrovirana porque não é um aumento da síntese dos hormônios, apenas liberação de hormônios pré-formados. No hipotireoidismo, aí você vai tratar com levotiroxina, e à medida que os níveis de TSH vão diminuindo, você vai fazendo o desmame da medicação. E lembrar que a tirotoxicose ela é sempre transitória, mas o hipotireoidismo ele pode ser permanente em até 10 a 20% dos casos. E pacientes que, mesmo que se recuperaram, estão em eutireoidismo, elas têm um risco maior no futuro de desenvolver hipotireoidismo, então você deve rastrear esses pacientes com dosagem anual de TSH. Era isso aí, pessoal. Obrigado. Muito bom. Obrigada, pessoal, pela aula super esclarecedora, como sempre. Eu estou organizando as perguntas que foram feitas ao longo da aula, certo? E aí eu vou falando algumas para o senhor esclarecendo. E aí, para os outros participantes, quem tiver dúvida ainda, pode ir me mandando que eu vou anotando. A primeira dúvida é sobre o diagnóstico no hipotireoidismo e se em algum momento tem necessidade de repetir o TSH, ou se uma dosagem única alterada já é o diagnóstico que não tem necessidade de ficar repetindo o exame. Para o diagnóstico não precisa repetir, não. Na gestante, da mesma forma, né, com relação à glicemia, né, na paciente com diabetes gestacional, a mesma coisa do TSH, a não ser que você esteja desconfiando de um erro laboratorial, né, um laboratório não confiável, mas, a princípio, uma medida já é suficiente para o diagnóstico. E a partir de quanto tempo de tratamento a gente vai solicitar o controle? E se esse controle vai ser feito apenas com TSH, ou se a gente vai ter que pedir algum outro exame laboratorial para ficar fazendo esse controle? Na paciente que tem hipotireoidismo, o TSH vai ser sempre o primeiro exame a alterar, seja em subtratamento ou supertratamento, né? Então, não precisa pedir nenhum outro exame além do TSH, não. Uma vez que você inicie o tratamento, faça qualquer modificação na dose, você deve repetir em torno de 4 semanas depois. Assim que mudar a dose, só 4 semanas, né? 4 semanas, né? Certo. E em relação a tratamento, qual é a dose inicial que eu vou estabelecer? Eu vou ficar mudando ela mensalmente, né? Como é que vai ser? O tratamento de hipotireoidismo, a pergunta. O tratamento do hipotireoidismo subclínico, né, que é aquele que o TSH está levemente acima da faixa normal, a dose recomendada é de 25 a 50 microgramas. Eu costumo usar 50 microgramas, porque na maioria dos casos, os pacientes com 25 microgramas não entram na meta de deixar o TSH abaixo de 2,5. Aí você pode perguntar, mas não tem risco de ser uma dose mais alta do que ela precise? Pode, mas se isso acontecer, isso aí geralmente é inofensivo para a gestante. Então, se o TSH baixar demais, isso não vai gerar um problema para ela. Mas dificilmente baixa muito, porque 50 microgramas ainda é uma dose pequena para uma gestante. Tem estudos que avaliam o uso de levotiroxina, por exemplo, em pacientes com anti-TPO positivo, história de infertilidade, história de abortamentos prévios. Eles usam doses de 100 microgramas, 150 microgramas, às vezes. Né? Então, Eles começam com essa dose de 100 ou eles... Não, estou falando só de alguns estudos, né, que usaram doses altas. Então, para mostrar que com uma dose de 25 a 50 microgramas não vai ser suficiente para suprimir o TSH ou causar algum problema para ela. Então, no hipotireoidismo leve, você faz de 25 a 50 microgramas. Naquela paciente que descobriu um hipotireoidismo mais severo durante a gestação, que é um TSH acima de 10, 20, com T4 livre baixo, né, que é o hipotireoidismo manifesto, a dose é maior. Né? A dose na população geral, né, uma paciente que não está grávida, descobriu o hipotireoidismo, é de 1,6 a 1,8 microgramas por quilo. Né? Na gestante, como as necessidades são aumentadas, tem alguns locais, né, que recomendam você usar a dose de 2 microgramas por quilo, né, nessa gestante. Mas isso aí é naquele hipotireoidismo franco mesmo, né, que não é o caso da maioria das pacientes que a gente vê, que é aquele TSH levemente acima de 4, 5, 6. Nesses casos aí você vai tratar com 25 a 50 microgramas
que é o que eles recomendam no consenso, e eu pessoalmente uso a dose de 50 microgramas, a dose inicial. Aí você deve reavaliar o TSH a cada 4 semanas. E se o TSH, por exemplo, normalizar, aí você vai repetindo a cada 4 semanas até a 20ª semana. Persistindo normal o TSH, você repete mais uma vez com 30 semanas. Se em algum momento desse der alterado, vamos supor que você repetiu com 30 semanas e deu alterado. Aí você vai ajustar a dose e com 34 semanas repete novamente para ver. Se deu normal, não precisa mais ficar repetindo. Eu vou ajustando a cada 25 microgramas, 12, como é que é? O ajuste da dose de levotiroxina, a gente faz de 12,5 a 25 microgramas, em geral. Não existe uma regra assim, bem definida para a partir de qual valor você aumenta 12,5, a partir de qual valor você aumenta 25. Né? Mas, em geral, é de 12,5 a 25. No puerpério, o senhor comentou na aula que no pós-parto imediato, se estiver usando até uma dose de 50 microgramas, a gente pode suspender a medicação e repetir com 6 semanas do pós-parto, né, o TSH. Gestantes que descobriram o hipotireoidismo mais grave na gestação, que não usavam medicações antes e que precisaram de doses maiores de levotiroxina, eu reduzo a dose, eu mantenho a dose. Se ela estiver usando, por exemplo, 100 microgramas de levotiroxina, como que eu faço no pós-parto dela imediato? Não existe uma resposta assim baseada em evidências aí para essa sua pergunta, né? Mas nesse caso você vai fazer o seu julgamento clínico. Então eu pessoalmente, num caso desse, eu reduziria a dose em 50 microgramas, assim, se for um hipotireoidismo mais grave mesmo. Aí vamos supor que a paciente está usando 100 microgramas, você reduziu para 50 no puerpério, e você reavaliou no puerpério e deu novamente normal, usando 50 microgramas, você pode ir fazendo o desmame, tentando ir diminuindo aos poucos, baixar para 25, por exemplo, para ver se realmente ela consegue ficar sem precisar usar a vida toda a medicação, né? Mas mesmo que você consiga fazer o desmame, essa paciente tem um risco maior no futuro de evoluir com hipotireoidismo. Porque na fase da gravidez é um teste assim, para a tireoide, né? Então, se ela desenvolver o hipotireoidismo na gestação, significa que realmente ela tem um fator de risco para, em algum momento no futuro, também ter disfunção. A gente teve uma pergunta em relação à iodoterapia. Pacientes que se submeteram à iodoterapia, quanto tempo depois de terminar esse tratamento elas vão estar liberadas para engravidar? 6 meses, né? Eles recomendam assim, não é porque o iodo vai ficar, né, a mulher vai ficar com radiação durante 6 meses, não. É porque geralmente 6 meses é o período que ela estabiliza a função tiroidiana. Em geral, né, por exemplo, pacientes que fazem radioiodoterapia para a doença de Graves, 40% entram em hipotireoidismo 2 meses depois, 80% entram em hipotireoidismo 4 meses depois. Então, esse período de 2, 4 meses é um período que a paciente ainda pode estar em hipertireoidismo, pode estar em hipotireoidismo, pode estar, às vezes, uma fase de transição, né? Então, esses 6 meses é o período que você vai ter a função tireoidina dela mais estabilizada, tá? É tanto que se tiver um paciente com uma urgência maior, assim, para querer engravidar, o ideal é que o tratamento do hipertireoidismo seja feito com cirurgia. Porque com cirurgia, essa estabilização da função tireoidiana, por exemplo, acontece com um intervalo de tempo menor. Entendi. A gente teve uma pergunta um pouco mais específica, provavelmente é um caso clínico que a doutora recebeu. Ela relata assim, que uma paciente chega no início do 2º trimestre, usando Tapazol até então, suspende a medicação, e aí ela faz um comentário, não tem propiltiracil no comércio. Eu acho que é uma situação específica do Rio Grande do Norte, Paulo. É uma colega do Rio Grande do Norte que tem uma última pergunta, uma pergunta no final também, Bárbara, que ela disse que está faltando propiltiracil nas farmácias no Rio Grande do Norte por desabastecimento. Se tem alguma coisa parecida aqui. Eu vi recentemente alguns relatos aí de colegas que comentaram sobre a falta do propil. Mas acho que foi uma coisa transitória. Agora, com relação ao Tapazol, como é no 2º trimestre?
Ela disse que a paciente chegou para o pré-natal já no início do segundo trimestre e estava utilizando Tapazol até o segundo trimestre. E aí ela pergunta se a gente suspende a medicação. 20 miligramas de Tapazol é uma dose intermediária. Você poderia reduzir a medicação e reavaliar depois de 1 a 2 semanas. No hipertireoidismo, o tempo de reavaliação é mais curto, né? Então, porque se você suspender também totalmente, corre o risco dela descompensar do hipertireoidismo. E depois, assim, no segundo trimestre, o período crítico aí da organogênese já passou, né? Então, ela poderia, se fosse manter a medicação, poderia manter o Tapazol. Não precisaria mudar pro Propio, não. George, resolve esse problema. Tô tentando, professor. Eles Tô até tentando, comentaram né? que, realmente, doutor Paulo, tá faltando no comércio a matéria-prima, porque vem da China. Tô fazendo esse comentário aqui no chat. Isso, é isso mesmo. Bom, a Pronto, gente resolvido. aqui, que é... Doutor Paulo, pacientes gestantes com tireoidopatias podem ser tratadas e seguidas no PSF? Ou são consideradas de alto risco e devem ser encaminhadas necessariamente ao centro de referência? Entra no perfil de alto risco, né? O doutor Edson pode falar melhor aí do que eu sobre isso, mas... Essas pacientes entram no perfil do acompanhamento em gestação de alto risco e devem ser encaminhadas inicialmente para uma policlínica, que é um serviço secundário, e se porventura na policlínica não tiver como dar acompanhamento, para um serviço terciário. É o escalonamento do risco dentro da rede, se ela estiver funcionando adequadamente. Bom, acredito que eu tenha lido todas as perguntas que foram feitas aqui. Se alguém tiver mais uma que eu pulei sem querer. Mais alguém, pessoal? Acho que era isso, né, pessoal? Eu quero mais uma vez agradecer o Paulo pela aula objetiva, mas não menos abrangente, extremamente atualizada, Paulo, com a fluência de sempre. Por isso que o George às vezes sente sua falta lá na enfermaria. Tá? Demais. Quer diminuir ainda mais os internamentos na nossa enfermaria. E eu queria fazer, veja como é importante, eu queria fazer 2 registros, olhando rapidamente na lista de participantes. Nós tivemos na plateia aqui hoje, Paulo, a doutora Rejane Magalhães, né, uma endocrinologista lá do serviço do Complexo Hospitalar, do Hospital Universitário Walter Cantilho, acompanhando a apresentação. Tem também uma outra endocrinologista, doutora Amanda Ximenes, provavelmente outros endocrinologistas que eu não tenha identificado. Mas veja como é importante que a gente traga temas atualizados, falados por profissionais que fazem aquilo que estão falando, para que a gente consiga, de tal sorte, atualizar os nossos profissionais e atender da melhor forma. Mais uma vez, parabéns, Paulo, e muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu me sinto muito feliz, novamente no domingo, atingimos pico de até 125 pessoas 26, eu vi aqui. Participando da aula. Muito, eu fico sempre muito feliz com essa participação no domingo à noite, 19h30, iniciando 19h30, a gente tem tanta gente participando aqui conosco. Muito obrigado a todos. Na próxima semana, George, já tem definido o tema. Muito obrigado, Paulo. Próxima semana a gente vai ter uma mudança, a gente ainda vai confirmar o tema, provavelmente abordagem de doenças, distúrbios psiquiátricos na gestação. Mas ainda falta confirmar o doutor Igor. A gente confirma e manda para todo mundo. Manda sim com antecedência. Uma boa noite a todos. Paulo, mais uma vez, obrigado. A gente vai continuar lhe aperreando. Obrigado. Certamente, eu ia falar isso agora. Muito obrigado, Paulo. E o aperreio vai ser constante, pode se acostumar. Estamos nas ordens, sempre à disposição. Obrigado. Valeu. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, pessoal. A aula na semana
estará no nosso canal do YouTube, tá? E tem a aula da ginecologia que a gente vai mandar, provavelmente é terça ou quarta. Eu mando para a lista de transmissão. Vou inserir também no canal do Instagram da Resmed para que vocês possam acompanhar, tá? Forte abraço. Abraço, boa noite a todos.